particularmente, né? O que eu observo no texto é assim, é que Jesus entre 5 pães, você consegue dividir para 12 pessoas. Você Uhum. pega ali o pãozinho, dependendo do tamanho, formato, você divide ali. Mas para mim, particularmente, a multiplicação partiu dos discípulos. Assim, ó, Jesus deu os discípulos e os discípulos deu a multidão. Uhum. Porque você pega 5 pães, você divide, né, cara? Você divide cinco pessoas, ou 12 pessoas. Mas 12 pedaços na mão. Eu acho que ele mostrou, eu vou dar para vocês, agora vocês vão lá e dividindo. E eu consigo conjecturar, pensar nisso no sentido de, era dando e, cara, o que está acontecendo aqui? Tá Não sobrando, tá acabando. não tá acabando, mas quanto mais você vai dando. E é impressionante, eu acho que na prática, na vida mesmo, a gente vê isso, né? Isso eu gosto muito, sabe? Eu, eu leio livros, Sim, mas assim, eu tento mergulhar em princípio bíblico. Eu gosto muito de ativação de princípio. sim, Então, isso que você está falando é ativação de princípio. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. receber. E esses dias eu estava falando com o pessoal sobre isso, e eu falei assim: olha que interessante. Elias estava sendo alimentado pelo corvo. Aí Deus tira ele do corvo e manda ele para a viúva. Só que olha o que Deus fala, que louco. Vai lá em Sarepta, Sim, porque eu já preparei quem vai te dar de comer. uau, Só que quem ia dar para comer, quem ia dar de comer o profeta, só tinha tem um pouquinho de azeite e farinha. farinha. Agora olha que E ele já interessante. estava prestes a, vamos comer e vamos morrer, né? Não, já estava assim. Vamos dizer que ela já tinha pré-determinado uma sentença, né? Era a última ceia dela. Última sentença. Vai, eu vou comer eu e o filho aqui, vou morrer. Agora, essa parte aqui que eu quero entender, e isso é uma mentalidade é muita mentalidade de liderança. Porque o Elias chega e ele não poupou ela É, de fazer o último bolinho, só que aqui que tá a petulância. Ele falou: faz para nós comer, não, faz para eu comer. uau. É petulância isso na Sim, visão sim, sim. do mundo. Sim. É petulância. Pô, já não tem nem para ela, você vai pedir. Mas o que que eu vejo ali? Essa é uma visão de liderança. Porque ele fala assim: se ela tiver coragem de me dar a última farinha e me dar o último azeite, o Senhor vai dar para ela até que ela Não tenho não mais. tenha Não tenho mais mais onde armazenar. Por armazenar. quê? Porque na verdade é melhor quem dá. É melhor dar Quem foi do que abençoado, né? receber. Quem realmente ali foi a pessoa que provou do favor da. Você está entendendo? Então, assim, qual que é a visão de liderança? Por que eu estou falando isso aqui? Porque olha que louco que é. Não é o evangelho somente. Eu gosto de falar do evangelho porque ele é mais contemporâneo, vamos dizer assim, Sim. na aplicação pessoal. Mas se você vai olhar aqui já no Antigo Testamento, o princípio se repete. Qual que é o princípio? O profeta era uma liderança. Exato. O profeta era uma voz, um Uhum. representante de Deus. Sim. E inclusive ela afirma isso. Vejo que tu é um homem de Deus, Exato. né? E aí o que acontece? Ele, como liderança, ele chega num ambiente é, e nesse momento agora ele faz um papel inverso. Ele fala assim, ó, viu, viúva, quer aprender uma coisa no reino de Deus? Quero sim. Então, mesmo quanto a perspectiva for a pior, nunca deixe de dar. Dar. Porque o Elias era um cara que deu. Por isso que ele ousou em comer o último do pote. Ele deu a sua própria vida. Ele viveu dando. O ministério de Elias, não é à toa que esse cara foi arrebatado. Sim. Ele é uma liderança que arrebatou primeiro o coração de Deus. Isso. Nó. Você fala, eu lembrei, mas se a gente for observar, fazer uma leitura assim, uma panorâmica bíblica, a Sim, gente vai olhar, observar pessoas que o próprio Davi pagava do bolso os cantores. Nós vimos a viúva dando duas sim. ofertas ali, tudo, a mulher dando Maria, né? A mulher dando perfume, o melhor, o nada. Então, você vê pessoas entregando, porque o Cristo entregou tudo, Sim. né? Então, acho que quando você até falou, quando você serve. Cara, parece que você aciona mesmo, né? Parece um princípio que você manifesta o reino É um com certeza. dispositivo, é um dispositivo celestial. Não tenha É, dúvida disso. que já é uma ação divina, porque o É, homem dar, o homem entregar, já é uma morte para o próprio eu, para a própria vontade. Eu creio que é um resultado já de um encontro interno com o Senhor. porque assim, ó,
o nosso fundamento, por exemplo, do, do fazer a ceia, por exemplo, em memória de Cristo. Sim. Nós temos um texto base que eu uso todo domingo. Ele é repetitivo. Nesses 6 anos eu falo ele. Porque ele é o princípio que ativa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo, ele deu. Deu quem? Sim, Deu filho. deu filho. Deu. Então, assim, Deus, dentro de uma hierarquia de governo, Sim. ele é o líder maior, né? Não existe ninguém maior que ele. E como que ele começa a liderança, por exemplo, na fundação da Terra? Ele deu. Não. Ele deu. Ele deu. Se tivesse falado só eu te amo, não tinha resolvido muita coisa, Não não. resolvia. Tinha que ter uma atitude, uma É. ação, né? O maior ser, o maior sentimento. E a Então, maior atitude é dar, né? hoje tem algo muito sério, né? Porque há uma confusão na mente das lideranças eclesiásticas hoje. Sim. O líder não tem um papel eclesiástico para ser servido. Uau. Então, assim, eu costumo falar assim, a lã da ovelha não é minha. Porque a ovelha também não é minha, a ovelha é do meu pai. Uau. O meu pai me dá uma parte. Porque não, eu sou filho e tenho herança. não come, não mata, não mata a ovelha, não. Então, assim, eu não queira fazer churrasco com carne que não é sua. Então, a liderança, eu acho que essa é uma máxima da visão de uma liderança. Ela saber o que é de sua responsabilidade e o que é seu. Sim. E o que é de sua responsabilidade e não é seu, porque é do pai. Eu tenho que trabalhar para o pai, mas aqui eu não posso. Um coração levítico, o coração de Levi, né? Que é a sua herança é o Senhor. A sua herança é o Senhor, a sua recompensa é o Senhor. Porque se trabalharmos realmente pela lã, trabalharmos pelo lucro, pela produção, né? Realmente as nossas motivações são contrárias, a gente não manifesta o reino de Deus, né? Liderar hoje, Rogério, liderar hoje uma igreja local se tornou um desafio grande. Inclusive porque muitos dizem assim, cara, pastor, eu não quero ser pastor, não. Antigamente, no meu tempo, não sei, mas no meu tempo, os obreiros, cara, ficavam brigando, cara. Lutando assim, cara, isso eu vou pregar. Aí eu quero servir, cara, eu oro para que Deus possa me confiar uma igreja. Hoje, aquele almejar o episcopado, almejar, é um pouco raro também, por conta Raro. dessas demandas. Sim. Eu acho pelo coração, pela proposta, né? Não é uma proposta de sucesso, vamos dizer assim, de reconhecimento, mas de entrega, de vida, de cuidar de pessoas. Tem que ter uma disposição, né? Sim. Tem que ter uma disposição para servir, para ser como Cristo, né? Com certeza. Mas tem que ser para você, para a família. Sua família sair, por exemplo, nós saímos do meio corporativo, fizemos, né, tínhamos que fazer esse tempo ali. Agora estamos aqui para pastorear uma igreja de tempo integral. E qual é a função? Cuidar só de pessoas. Tudo pessoas, tudo relação. Você vai comprar por pessoas, uma coisa, tudo é pessoas. E como é que tem sido para vocês? Bom, Como foi esses 6 anos, essa jornada, assim, essa eu mudança? digo para você que é muito recente, Sim, né? E eu tô te falando de forma bem transparente e madura, que eu posso te afirmar que eu aprendi a lidar com isso agora, recentemente, há um ano. sim. Então, eu vou dizer para você que 5 anos foi só levando esgualepada. Tentando descobrir, tentando Sim, entender. tentando entender, observando, ouvindo Deus. Uhum. Porque, assim, existe um grande desafio. E o primeiro desafio é o quê? Você vem pela voz do Espírito? Vem. Mas em alguns momentos tem as muitas vozes, né? E quando você começa. Porque uma coisa é eu receber represária como pastor local. Sim, Outra coisa é quando isso chega no meu filho e na minha esposa. é um desafio. Então a gente emocionalmente, a gente começa a querer fazer justiça própria. Sim. E aí você tem que ir para a cruz. Não mexa comigo, mas não mexa, né? E parece que o inimigo pega essa palavra aí, Exatamente. rapaz. Então, assim, só que eu vou repetir aqui algumas coisas, né? Sim. Uma das coisas que Deus tem dado uma graça muito grande para mim, e eu gosto muito, né? Porque a instrução da palavra de Deus é o seguinte: leia para que o Espírito possa te lembrar. Isso. Essa é uma perspectiva que eu carrego Uhum. muito no coração. E todas as vezes que eu tive prestes assim
a, a ter um pane, Sim. eu sempre lembrei da ativação da palavra. Então, assim, em uma época que eu tive muita dificuldade, o Senhor me lembrou Efésios 6, 12 lá. Sim. A tua luta não é contra a Da carne ou carne e sangue, sangue. né? E aí, os irmãos não estão fazendo isso contra a minha pessoa. Uau. Tem alguma movimentação no mundo do Sim. espírito, aí eu preciso contar com a ignorância de alguns, Sim. a falta de discernimento de outros, Imaturidade. maturidade. Então, E assim, também pelo que está indo por trás, também o que quer realmente causar aqui o dano, né? exatamente. Abalar, né, as estruturas. E aí o apóstolo Paulo fala o seguinte: o irmão mais velho, seja o tutor do mais novo. Isso. E aí eu fico assim, tipo, pensando, quem que é o mais velho aqui? Sou eu sou o pastor da igreja. Se eu não for maduro para diluir tudo isso aqui, quem que vai? Então, assim, é bem desafiador. Uhum. E se eu pudesse dar uma dica hoje, para quem vai assumir o ministério integral, pastorear integralmente, né? A minha dica é o seguinte: perceba se você é maduro emocionalmente o suficiente. Uau, muito bom. Porque eu posso ser um excelente teólogo, Sim. eu posso ser um excelente pregador, eu posso ser um excelente terapeuta, eu posso ser um excelente aconselhador, mas de nada adianta se eu não souber me tornar, junto com o Espírito Santo, o moderador das minhas emoções. Meu Deus. Porque um cara que não tem hoje emoção, cara, ele não vai. Por quê? Porque a igreja é uma panela de pressão, cara. Você tá ali com uma família, Sim. ninguém ganha nada para estar ali. É verdade. Verdade. Ninguém ganha nada para estar ali. Então, assim, e por que estão ali? Alguns porque estão cheios de problema e estão ali pedindo um help para o Senhor. Sim. Outros porque entenderam que tem uma chamada. Outros porque são apaixonados por Cristo. Outros porque eu acho legal esse negócio aqui. Sim. Então, dentro de várias opiniões, ali está o pastor para dar direção para o cara que está no caminho. E no gráfico numa altura, o outro em outra, e assim você tem esse. E aí, quando eu tô falando com o Joãozinho, aconselhando ele, o problema às vezes é o mesmo do Pedrinho. Só que aqui eu tô falando de dois caras com a emoção totalmente desajustada. E eu Sim. vou ter que ter o tato de saber lidar com isso. Mas para eu lidar com isso, a pergunta é: como que eu tô emocionalmente? Como Sim. que eu tô com a minha esposa? Como que eu tô com meus filhos? Uau. Então não significa que eu não vou ter desajustes na casa, Sim. mas é como que eu lido com isso espiritualmente e emocionalmente. É como Neemias trabalhando com uma mão e guerreando com a outra. Pronto, pronto. Tá Excelente. construindo. Como Neemias. Neemias teve o alinhamento espiritual, Uhum. né? Trabalhou o coração, as emoções Sim. e colocou a mão na massa. Gideão. Gideão estava afetado emocionalmente. Exato. A resposta dele: e quem que sou eu, senhor? Sou o menor da minha casa. Só que olha Minha como que é, família é né? menor da tribo. E aí quando eu falo que a ciência ela valida a revelação, Sim. a psicologia reversa. O que que o anjo falou para ele? Varão Não valoroso. valoroso. Ele não se via nem um pouco assim. É. E a gente sabe ali que, obviamente, que o Senhor já via esquadrinhar do coração dele. Exato.